Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia da nossa primeira videoaula da semana. Na segunda-feira, a nossa aula é presencial. E você que está no sistema totalmente remoto em casa, é dia de realizar as atividades que são encaminhadas na sala de aula virtual. Então, não deixe de enviar as suas atividades para o e-mail maxnayara@yahoo.com, e-mail da disciplina de língua portuguesa, tá bom? E agora nós vamos fazer aí o encerramento do capítulo 2, fazer a leitura do texto, a correção das atividades, tá bom? Vamos lá? Abram o livro de vocês. Qualquer dúvida que você tiver aí a respeito do texto, das atividades, da disciplina, não deixe de participar do plantão, tá bom? Das 7 às 11, ele acontece todos os dias em que temos aula. Então, você acompanhando o horário de aula, você sabe os dias em que acontece o plantão. Antes de começar a ler, no texto que você vai ler agora, o estranhamento característico dos contos psicológicos está bastante aparente. Nós vimos que o conto psicológico, ele possui um estranhamento, né? Ele apresenta um estranhamento. E aqui, esse estranhamento, ele é bem aparente, inclusive esteticamente. Neste conto, o núcleo narrativo está centrado no impressionante monólogo interior de um garoto chamado Carlos. As ações são rápidas e mostram um personagem completamente inserido em seu universo social e psicológico. Tanto que a proposta textual que foi solicitada na semana passada para vocês, né, já adiantou um pouquinho aí a leitura desse texto, desse conto. Neste conto, o escritor mineiro Luiz Vilela utilizou uma técnica com que buscou imitar a lógica do pensamento, com um monólogo interior, palavras soltas, etc. Os críticos literários definem essa técnica como fluxo de consciência. Percebam bem essa expressão, fluxo de consciência, como se nós fôssemos ler aqui o que está passando ali na cabeça do personagem, né? E observem, o nosso pensamento, ele não segue ali uma linearidade, né? É o fluxo. Ao mesmo tempo que pensamos algo, já lembramos de outra coisa, enfim, é o fluxo de consciência. E isso está bem marcado aqui, inclusive com a falta de pontuação, como nós vamos perceber aí. Observem também que o fluxo de consciência do personagem é facilitado pelo discurso indireto livre. Então vamos lá. Eu estava ali deitado, Luiz Vilela. Eu estava ali deitado, olhando através da vidraça as roseiras no jardim, fustigadas pelo vento que zunia lá fora e nas venezianas de meu quarto, e de repente cessava, e tudo ficava tão quieto, tão triste, de repente recomeçava, e as roseiras frágeis e assustadas irrompiam na vidraça. Eu estava ali o tempo todo, olhando. Estava em minha cama com a minha blusa de lã, as mãos enfiadas nos bolsos, os braços colados ao corpo, as pernas juntas. Estava de sapatos. Mamãe não gostava que eu deitasse de sapatos. Deixe de preguiça, menino. Mas dessa vez eu estava deitado de sapatos e ela viu e não disse nada. Ela sentou na beirada da cama e pousou a mão em meu joelho e disse: Você não quer mesmo almoçar? Eu disse que não. Não quer comer nada? Eu disse que não. Nenhuma carninha assada daquelas que você gosta, com uma cebolinha de folha lá da horta, um limãozinho, uma pimentinha. Ela sorriu e deu uma palmadinha no meu joelho, e eu também sorri, mas eu disse que não. Não estava com a menor fome. Nem uma coisinha, meu filho? Uma coisinha só. Eu disse que não. E então ela ficou me olhando, e então ela saiu do quarto. Eu estava de sapatos, e ela não disse nada. Ela não diria nada. Meus sapatos engraxados, bonitos, brilhantes. Ele não quer comer nada? Ouvi papai perguntando, e mamãe, de certo, só balançou a cabeça porque não a ouvi responder.
E agora eles estavam comendo em silêncio, os dois sozinhos lá na mesa em silêncio, e o barulho dos garfos, a casa quieta e fria e triste, o vento zunindo lá fora e nas venezianas de meu quarto. Você precisa compreender isso, Carlos. Não posso, Miriam. Não daria certo. Não daria certo? Nossos temperamentos não combinam. Não é verdade. Assim será melhor para nós dois. Não, Miriam, não é verdade, Miriam. Não é certo, Miriam. Não pode, Miriam. Não pode, não pode. Oh, meu Deus, não pode. Papai estava parado à porta. Pensei que você estivesse dormindo, ele disse. Eu sorri. Que vento, hein? Ele disse e eu olhei para a vidraça, e lá estavam as roseiras frágeis e assustadas, fustigadas pelo vento. Este mês de junho é terrível, ele disse. Ele estava parado no meio do quarto, estava de paletó e gravata e pullover. Esfregava as mãos. Eu vou lá no Jorge, você não quer ir também? Ele ficou olhando para mim, esperando. Não, papai. Dar uma volta. Não, obrigado. Você vai virar sorvete aí dentro. Ele brincou e eu ri. E ele riu e então ficou sério de novo. Esfregava as mãos. Fiquei com pena dele. Eu sabia que ele queria me dizer alguma coisa. Sabia quase o que ele queria me dizer. Mamãe devia ter dito a ele: Arthur, chama o Carlos para dar uma volta, e ele dissera isso. Mas agora era diferente. Era ele mesmo que queria me dizer alguma coisa e estava atrapalhado. Ficava atrapalhado quando queria conversar certas coisas com o filho. E então esfregava as mãos. Não era por causa do frio. Carlos, eu sei o que você está sentindo, ele disse. Eu sei como é. É muito aborrecido mesmo. Mas há coisas piores, sabe? Eu olhei para ele e então ele abaixou a cabeça e de novo estava atrapalhado e de novo eu fiquei com pena dele. Eu sei que você gostava muito dela, eu sei. Eu sei que isso é muito aborrecido, mas ele olhou para mim. Não se preocupe, papai, eu disse. Não precisa se preocupar, não é nada. Eu sei, mas você não almoçou. Eu estava sem fome. Pois é. E então nós dois ficamos calados. Ele tirou o relógio do bolso e olhou as horas. Você não quer ir mesmo no Jorge? Ele perguntou e eu disse que não. Então ele saiu do quarto. Ouvi ele abrindo o portão e depois os passos dele na calçada. O vento zunia lá fora. Eu estava olhando para os meus sapatos. Ela gostava deles assim, engraxados, bonitos, brilhantes. Você é tão cuidadoso, Carlos. Como gosto de você. Você não pode calcular o tanto que eu gosto de você. Se te acontecesse alguma coisa, eu não sei o que eu faria. Mas não vai acontecer nada bem, vai? Não, não vai. Não pode se acontecesse. Não pode, se te acontecesse alguma coisa, acho que eu morreria. Eu gosto demais de você, demais. Fechei os olhos e contei até 500 e recordei os nomes de todas as capitais do Brasil e da Europa, e recordei os nomes de dezenas de rios e dezenas de montanhas e deitei de bruços, e deitei do lado direito, e deitei do lado esquerdo, e deitei de bruços outra vez, e pus o travesseiro em cima da cabeça, e pus o travesseiro debaixo da cabeça, e apertei a cabeça contra a parede, e apertei mais ainda a cabeça contra a parede, e apertei tanto a cabeça contra a parede que ela doeu. E então virei de costas outra vez e enfiei as mãos nos bolsos. Colei os braços ao corpo, juntei as pernas, abri os olhos. E estava de novo olhando através da vidraça as roseiras frágeis e assustadas, fustigadas pelo vento que zunia lá fora e nas venezianas de meu quarto. Então temos aqui, como nós vimos,
um texto psicológico, um conto psicológico, um fluxo de consciência, né? É bem confuso, né? Nós identificamos aí essa confusão aí, a mistura das falas, né, a presença do discurso indireto livre. Nós temos aqui, né, a fala do pai, a fala da mãe, de repente ele relembra ali a conversa que ele teve com Miriam, e aí ele fala o que aconteceu e apresenta essa angústia que ele está sentindo, esse tempo e esse vento, né? Tudo isso é muito representativo nesse conto. Agora, nós vamos ver aqui o vocabulário desconhecido, o Aprenda Mais, e aí passamos para a correção das atividades e vamos discutindo aí sobre o conto no decorrer das atividades. Utilizando pistas do próprio texto, estruturas, ilustrações ou mesmo fontes externas como dicionários, construa o sentido das palavras seguintes. Fustigadas é o mesmo que castigadas. Zunia, do verbo zunir, zumbir. Cessava, do verbo cessar, parar. Irrompiam, do verbo irromper, invadir de repente. De certo, certamente. Pullover, espécie de suéter, agasalho sem mangas que se veste sobre a camisa. Quem é Luiz Vilela? Luiz Vilela nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, em 1942. Estreou na literatura aos 24 anos com a coletânea de contos Tremor de Terra, que lhe garantiu o Prêmio Nacional de Ficção. Foi premiado também no primeiro e no segundo Concurso Nacional de Contos do Paraná e recebeu ainda o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, para o melhor livro de contos do ano, com O Fim de Tudo. Suas obras já foram traduzidas em 15 países. Em 2003, a TV Cultura produziu um programa chamado Contos da Meia-Noite, que exibiu uma adaptação de Eu Estava Ali Deitado com o ator Matheus Nastergaile, do papel de Carlos. Confira o vídeo no link ao lado. Então, aqui nós temos aí a representação desse conto que acabamos de ler. Agora para as atividades sobre o nosso conto, para encerrarmos aí o segundo capítulo do nosso livro. Primeira questão, nesse conto, as ações são bastante condensadas no tempo, há uma mistura ali, né, das ações, são comprimidos ali, né? Então, as ações são bastante condensadas no tempo, quanto dura mais ou menos a narrativa. Nós podemos ali observar, né, que não é muito tempo não, né, por mais que ele retoma aí alguns acontecimentos do passado, a conversa que ele teve ali do rompimento com a Miriam, uma lembrança boa ali dela falando algo bom para ele, que ela não poderia perdê-lo, enfim, aparentemente são poucos minutos, né? Então, a narrativa dura alguns minutos, o tempo ele é curto. Resposta que você tiver colocado, se for sinônima a isso, pode manter, tá bom? Segunda questão. No conto, temos a sensação de que a mãe de Carlos está bastante preocupada com ele. Isso fica claro no comportamento dela. Carlos sempre faz algo que ela reprova e nesse dia ele tornou a fazê-lo, mas ela não o reprovou. O que ele fez? Lá no início do conto, né, ela entra no quarto para tentar convencê-lo de comer algo e aí ele está deitado na cama de sapatos e ela não briga com ele por isso. E ele fala, né, que ela não brigou com ele por conta dos sapatos, porque ela estava preocupada e com pena do filho, né? Então, ele deitou de sapatos na cama. A mãe reprovava isso, não gostava. Terceira questão. Voltando à questão anterior, o que a mãe de Carlos costumava dizer para repreendê-lo quando ele fazia isso? Então, antes, quando ela o via de sapatos deitado na cama, o que ela falava? Deixe de preguiça, menino.
Essa é a fala de reprovação dela, quando ela ouvia deitado na cama de sapatos. 4. Porque os pais de Carlos parecem preocupados com ele. Vocês compreenderam, nós compreendemos ali, que ele está chateado, muito chateado, né? Deitado ali em seu quarto, angustiado pelo fim de um relacionamento, né? Uma pessoa que ele gostava muito, a Miriam, né? Rompeu com ele. E aí eles estavam preocupados ali com ele por conta disso, né? Porque ele está triste, deprimido, por causa do fim de seu relacionamento com Miriam, provavelmente sua namorada, e ele não quer comer, não quer levantar, não quer sair, não quer fazer nada, né? Só ficar ali relembrando tanto o momento do rompimento quanto as lembranças boas que ele teve ali com Miriam. 5. Releia o trecho a seguir, retirado do 4º parágrafo do texto. Nem uma carninha assada daquelas que você gosta, com uma cebolinha de folha lá da horta, um limãozinho, uma pimentinha? Ah, que personagem profere essas falas? Quem vai lá no quarto e tenta convencê-lo a sair para comer? A mãe. Então, essas falas aí são da mãe de Carlos. B. Transcreva as palavras que estão no grau diminutivo. Você se recorda o que é diminutivo? É bom se recordar, viu? E o diminutivo, ele é muito utilizado, né? Quando nós queremos falar com ternura com alguém, né? Então, a mãe estava ali utilizando a ternura, o carinho, o cuidado, né? Para falar com o filho. E aí ela usou diminutivo diversas vezes, né? Carninha, cebolinha, limãozinho, pimentinha. Então, são as palavras em que ela usa aí o grau diminutivo. Substantivos em que há a presença do diminutivo, né? O inha, inho. C. O que essas palavras flexionadas no diminutivo sugerem a respeito da personagem que as fala? Foi o que eu acabei de falar, né? Ela estava ali tratando ele com ternura, né? Com cuidado, com calma, para tentar convencê-lo, né? Essas palavras sugerem o carinho com que a mãe falava com o filho, devido à preocupação que ela tinha com ele. Então, o diminutivo ele é utilizado aí, uma das suas utilizações é justamente para representar carinho, ternura. 6. Releia o trecho a seguir. Você precisa compreender isso, Carlos. Não posso, Miriam. Não daria certo. Não daria certo? Nossos temperamentos não combinam. Não é verdade. Assim será melhor para nós dois. Não, Miriam, não é verdade, Miriam. Não é certo, Miriam. Não pode, Miriam. Não pode, não pode. Oh, meu Deus, não pode. No conto, percebemos que o sentimento predominante é o de tristeza do narrador. A personagem Miriam tem algo a ver com esse sentimento? Explique. Obviamente, né, gente? Ela rompeu um relacionamento com ele, dizendo para ele que não daria certo, os nossos temperamentos não combinam, e por isso ele está triste, né? Então, sim, pois a tristeza de Carlos se deve ao fato de Miriam ter terminado o relacionamento com ele. B. Transcreva o termo que o narrador utiliza para expressar seu lamento. Quando ele diz, né? Oh, meu Deus, não pode. Se, oh, meu Deus, ele está lamentando aí profundamente, né? O término, né? No momento de desespero, de tristeza, de lamento que nós utilizamos, né? Oh, meu Deus. 7ª questão. No conto, Carlos relembra 2 momentos vivenciados com Miriam. Que momentos são esses? Ele relembra este momento aqui do término e mais à frente, mais ao final do conto, ele relembra um momento legal, né? Um momento bom em que Miriam dizia coisas boas para ele, né? Então, o momento em que ela termina o relacionamento com ele de maneira fria e o momento em que ela, apaixonada, confessa seu amor por ele, falando que não poderia ficar sem ele e tal. 8.
Na questão anterior, você apontou 2 momentos que Carlos vivenciou com Miriam. Qual desses momentos aconteceu primeiro? Na narrativa, nós temos primeiro aquele diálogo do término e depois o momento em que ela dizia estar apaixonada por ele, que não poderia ficar sem ele. Mas, logicamente, qual aconteceu primeiro? Primeiro o momento em que ela confessa morrer de amores por ele, né? Depois, aí sim, o término. Nona questão. O texto procura representar um fluxo de consciência, ou seja, a livre associação de ideias do narrador-personagem. Então, a livre associação de ideias do narrador-personagem, que estava passando na cabeça dele. Aponte 2 recursos expressivos presentes no texto que foram empregados com essa finalidade. Eu até já falei, né? Sobre a falta de pontuação, né? 2 recursos expressivos são a falta de pontuação e o polissíndeto. Isso aqui eu ainda não tinha mencionado, a utilização da conjunção e diversas vezes, né? Que revela a fragmentação e o simultaneísmo próprios do fluxo de consciência. Vamos voltar lá no texto para nós observarmos isso? Veja só. Primeiro, a falta de pontuação, né? Aqui no final. Fechei os olhos e contei até 500 e recordei os nomes de todas as capitais do Brasil e da Europa e recordei os nomes de dezenas de rios e dezenas de montanhas e deitei de bruços e deitei de lado e deitei do lado direito, deitei do lado esquerdo, enfim, olha a quantidade de síndetos aqui, ó, vários síndetos, conjunção e, né? Estudamos isso. Então, tudo isso aqui vai demonstrando o fluxo de consciência, e isso e aquilo, eu deitei, eu lembrei, eu pensei. Então, são os recursos aí que ele utilizou. A falta de pontuação e o polissíndeto, que revela a fragmentação e o simultaneísmo próprios do fluxo de consciência. 10. Cite do texto um exemplo do discurso da mãe inserido no fluxo de consciência do narrador. Tem vários exemplos ali, né? Primordialmente ali no início do conto, né? Sugestões. Deixe de preguiça, menino. Ou você não quer mesmo almoçar? Isso daqui que nós vimos nessa questão aqui também tá bom? Tudo isso aqui. Se você tiver colocado alguma dessas ou alguma fala da mãe, tudo bem, aqui são apenas sugestões de resposta, tá? 11. Agora, releia o trecho a seguir. Papai estava parado à porta. Pensei que você estava dormindo. Ele falou, eu sorri. Que vento, hein? Ele falou e eu olhei para a vidraça. Ele estava parado no meio do quarto, estava de paletó e gravata de pullover. Esfregava as mãos. Eu vou lá no Jorge, você não quer ir também? Ele ficou olhando para mim, esperando. Não, papai, dar uma volta. Não, obrigado. Você vai virar sorvete aí dentro. Ele brincou e eu ri. E ele riu e então ficou sério de novo. Esfregava as mãos. Fiquei com pena dele. Eu sabia que ele queria me dizer alguma coisa. Sabia quase o que ele queria me dizer. Mamãe devia ter dito a ele: Arthur, chama o Carlos para dar uma volta, e ele dissera isso. Mas agora era diferente. Era ele mesmo que queria me dizer alguma coisa e estava atrapalhado. Ficava atrapalhado quando queria conversar essas coisas com o filho, e então esfregava as mãos. Não era por causa do frio. Carlos, eu sei o que você está sentindo, ele falou. Eu sei como é muito aborrecido mesmo. Mas há coisas piores, sabe? Nesse trecho, vemos a cena em que o pai encontra Carlos no quarto. Algo sugere que o pai não está à vontade. Que gesto seu denuncia isso? O que ele faz ali que mostra que ele não está muito à vontade? Esfregava as mãos, né? Quando a pessoa está esfregando as mãos assim, mostra que ela está um pouco tensa, nervosa, não está à vontade, né? Então, o gesto de esfregar as mãos do pai
denuncia que ele não está à vontade. B. Transcreva o período em que o narrador sugere saber por que o pai aparentava certo nervosismo. Justamente, ele fala que esfregava as mãos, depois de novo esfregava as mãos, sabia quase o que ele queria me dizer, né? Sabia quase o que ele queria me dizer, ou não era por causa do frio. Então, ele não estava esfregando as mãos por causa do frio, porque ele queria dizer algo e ele estava nervoso. 12. Nesse conto, o autor optou por utilizar pouquíssimos sinais de pontuação e separar frases por meio de lacunas. Esses espaços aqui, ó, são as lacunas que o autor deixou aí no texto, né? E é onde nós vamos dando espaço aí na fala. De que forma essa tática facilita a aproximação entre o leitor e o narrador? Essa tática aproxima o leitor e o narrador, pois possibilita uma leitura ritmada com o fluxo de consciência do narrador-personagem. Então, a falta de pontuação ali vai mostrando, vai representando ali justamente o fluxo de consciência, né? Porque, pense, na nossa mente nós vamos pensando assim uma coisa atrás da outra, né? As ideias vêm, as lembranças e pensamentos e enfim. Então, é dessa forma. O fluxo de consciência é representado dessa forma. Então, a falta de pontuação e essas lacunas aí vem representar aí o ritmo, né? E aí nós fazemos a leitura ritmada com fluxo de consciência. 13. No último parágrafo do conto, Carlos se surpreende novamente olhando as roseiras e as venezianas, exatamente como no início da narrativa. O que essa volta ao começo do conto sugere para o leitor? Então, começou de uma forma, terminou dessa mesma forma. Isso sugere o quê? Vai começar tudo de novo, né? Um ciclo ali vicioso. Então, essa volta ao início da narrativa sugere que ela se repetirá, vai continuar ali, ó, remoendo aqueles pensamentos, aquelas ideias, aquele fluxo ali, ó, vai continuar. 14. Carlos é o protagonista desse texto de Luiz Vilela. Que personagem é o seu antagonista? Quem faz o protagonista sofrer é a Miriam, né, gente? É ela que vai causar aí esses sentimentos ruins, essa angústia, esse desespero aí no Carlos, tá bom? Então, o antagonista é Miriam. O antagonista é aquele que vai contra os ideais, os pensamentos, os sentimentos do protagonista. Então, é a Miriam. E aqui agora nós temos essa imagem. Eu acho que vocês já conhecem essa imagem. Se você já assistiu o filme Divertidamente, ótimo, nosso livro traz aí, né, umas questõezinhas aí. Última parte aí do capítulo 2 vem falar sobre o Divertidamente, esse filme que, se você não assistiu, eu indico, o livro indica, e é um excelente filme infantil, mas que trata de coisas sérias. Neste capítulo, vimos como a caracterização psicológica dos personagens é importante para a construção do texto narrativo. Do mesmo modo, essa caracterização é fundamental também para obras audiovisuais baseadas na narração, como filmes. Uma das melhores obras audiovisuais que aborda claramente essa temática é o vencedor do Oscar Divertidamente, da Disney Pixar 2015, que conta a história de Riley, uma garota divertida de 11 anos, que tem de enfrentar várias mudanças em sua vida quando se muda com a família para uma cidade longínqua. No cérebro da menina convivem 5 emoções: a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo, responsáveis por processar as informações e armazenar as memórias. A líder dessas emoções é a alegria, que procura o tempo inteiro fazer com que a vida de Riley seja feliz. Entretanto, numa confusão na sala de controle faz com que ela
e tristeza sejam expelidas da mente da menina. A partir daí, elas precisam percorrer as várias ilhas existentes nos pensamentos de Riley para conseguir retornar à sala de controle. Enquanto isso não acontece, a vida da garota muda radicalmente. O desenho foi dirigido pelo cineasta e produtor de cinema norte-americano Pat Docter, que procurou a ajuda de psicólogos e neurologistas para preparar o brilhante roteiro. Com seus colegas e seu professor, assista ao filme divertidamente, procurando entender como se constitui a mente da personagem Riley. Nessa reflexão, analise e opine. Bem, pessoal, esse filme atualmente ele está no Disney Plus. Bom, não tem mais na Netflix, tinha, mas você pode assisti-lo, tá bom? Com certeza na internet e outros sites você encontra também. É um filme que vale muito a pena você assistir, tá bom? Por mais que seja aí um filme infantil, ele trata aí de questões sérias, eu tenho certeza que você vai se identificar, tá bom? São mudanças aí psicológicos, acontecimentos psicológicos e emocionais que todos nós passamos. Né? E fica bem evidente aí com os acontecimentos na vida da Riley, né? Então, de forma bem lúdica e muito legal, bom? Então, assista ao filme. Agora, após assistir ao filme, tem algumas questõezinhas aqui para serem respondidas, né? Refletidas. Qual a relação entre as memórias e as emoções? As lembranças, lá no filme, né, são fixadas no cérebro junto com o estado de humor. Todas as recordações que temos, sejam elas boas ou ruins, trazem consigo sentimentos. Então, a memória, quando ela acessava ali uma memória boa, o sentimento era bom. Ela acessava uma memória ruim, o sentimento ali vivido, revivido, né? Também não era bom. B. Existe sentimento pior ou melhor, ruim ou bom? Apesar de preferirmos os momentos alegres, todas as emoções são importantes. Assim, é preciso saber usá-las da melhor forma possível diante dos desafios. Por isso que nós temos, né, e usamos e vemos direto aí essa expressão de inteligência emocional. Por quê? A nossa vida não é feita só de alegrias, não é feita apenas de momentos bons. Vez ou outra passamos por alguma dificuldade, por um momento de tristeza, de luto, de angústia, como os contos psicológicos, né, mostraram aí. Então, é necessário que nós saibamos lidar com esses sentimentos, com essas situações da melhor forma possível, né? Porque tudo é passageiro, tanto os momentos bons quanto os ruins, eles vão passar. Então, nós temos que saber lidar com eles da melhor forma possível, como inteligência emocional. C. No contexto do filme, a tristeza é necessária. Nós vimos lá no filme que a alegria que comanda ali, né, as memórias, ela tenta manter a tristeza longe de todas as memórias, né, para não contaminar, né, não tornar aquela memória triste. Porém, como eu disse, é impossível nós passarmos pela vida sem a tristeza, sem esses sentimentos não tão legais, né, ruins. Então, lá no filme, a alegria procura o tempo inteiro ignorar tristeza. No entanto, há momentos em que a melancolia é necessária para enfrentarmos as dificuldades que surgem em nossa vida. Isso fica bem claro lá no texto. D. Qual a importância do medo e do nojo para a nossa vida? Pessoal, o medo e o nojo, eles nos protegem, ele evita que nós façamos as coisas ali por impulso e corramos algum risco na nossa vida, né? Esses sentimentos nos livram do perigo, de perigos. O medo faz com que não corramos riscos desnecessários e o nojo não deixa comer algo estragado, por exemplo. É fundamental equilibrar essas emoções para não incorrermos de exageros, como ter medo de tudo ou achar que toda comida está ruim. Então, são importantes, mas nós devemos ter
equilíbrio, né? Porque também medo excessivo e nojo excessivo também são prejudiciais. Por que sentir muita alegria é ruim? Como podemos perceber isso no filme? A felicidade exagerada, assim como qualquer outro sentimento, nos faz perder a noção das coisas. É como se tudo fosse melhor do que a realidade. No filme, a personagem Alegria não cansa de ver as coisas com extremo otimismo, mesmo quando a situação exige medo, exige tristeza, nojo ou raiva. Então a alegria ali é extrema o tempo todo, né? Mas às vezes, e no fim ela compreende isso, às vezes é necessário sentir medo, sentir tristeza, sentir raiva, nojo. Por que sentir raiva é importante? A raiva tem o potencial de indignar e corrigir possíveis justiças, né? Mais uma vez, é fundamental equilibrar os sentimentos. Equilíbrio é a palavra-chave. Na medida certa, a raiva estimula a pessoa a se defender ou a defender, mas se ultrapassa os limites, ela torna a pessoa destrutiva. Por isso que é importante a inteligência emocional. No filme, o que são as memórias base e qual a importância delas para nós? As memórias base são que definem grande parte da nossa personalidade. A personalidade é a nossa vida toda, né? Então, no filme, as memórias base são esferas que guardam momentos especiais da vida de Willie. São as memórias base que a alegria cuida ali durante todo o filme, né? Aqui temos outras fontes, né? Você pode pegar aí o seu celular, o leitor de QR Code e navegar aqui nessas sugestões, tá bom? Sugiro que faça isso, o livro também, tá? E aí, nós já falamos aqui sobre a literatura contemporânea, então vamos aqui recapitular rapidamente para fecharmos essa aula, porque na próxima aula vamos fazer aí a leitura e a correção do início aí do nosso capítulo, né? Vamos iniciar de uma vez o terceiro capítulo. E aqui, o que estudaremos no capítulo 3? Características e funções da poesia contemporânea e do rap, pronomes relativos, orações subordinadas adjetivas, pontuação das orações subordinadas adjetivas. Orações subordinadas adjetivas vai ser o nosso conteúdo. Como eu disse, ele é bem tranquilo, né? E por fim, vamos relembrar aqui, vamos reforçar o que é a literatura contemporânea. É a manifestação que classifica os autores e as obras que dialogam com o presente. Então, a literatura contemporânea é a literatura de hoje, a literatura atual, marcada pela ousadia de seus experimentos e pelas rupturas estéticas em divergência com tradições anteriores. Portanto, o termo contemporâneo apresenta uma natureza fluida, visto que em variados momentos da linha do tempo da história da arte, essa categorização foi usada para se referir a artistas que dialogavam com as suas respectivas gerações. E não esqueça do trabalho sobre o rap, tá bom? Que passei semana passada. E nesse capítulo vamos estudar a poesia contemporânea e o rap. E a primeira poesia que nós vamos ver, né, o primeiro poema, Receita para um Dálmata. Pessoal, nós vamos ficando por aqui com a nossa videoaula, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver a respeito do conteúdo, a respeito do que está sendo trabalhado, as atividades, não deixe de participar do plantão que acontece das 7 às 11. E para as atividades, o envio deve ser feito para o e-mail maxnayara@yahoo.com. Desejo que vocês tenham uma excelente semana, tá bom? Não deixe de fazer as suas atividades e enviar para o e-mail, não deixe essas atividades acumularem, tá bom? E qualquer dúvida, estou presente no plantão, tá bom?